rapaziada, então, entramos agora nas caracterizações de cada substância dentro da nossa belíssima química inorgânica. Então, o que a gente tem que aprender nessa parte aí da química inorgânica? Que nós temos as funções inorgânicas. Então, a gente viu ali as teorias de ácido e base, né, mencionadas, né, teoria de Lewis, de Arrhenius e de Bronsted-Lewis. E agora a gente vai trabalhar com as funções propriamente ditas, né? O que é cada uma das funções que vão ter essas características que são as características químicas apresentadas como ácido e base. Então, seguinte, vamos lá. Nas funções inorgânicas, nós temos que entender 4 coisas sempre se tratando delas. Primeiro, definição. O que são? O que a substância é? Você vai olhar para a substância e dizer o que ela é. Segundo, você vai ter que saber a classificação dessas substâncias, né? Qual a classe que tem dentro daquelas definições ali. Terceiro, nomenclatura, o nomezinho dos bichinhos, né? Das bichinhas. E quarto, a reatividade, o comportamento químico delas, né? Se elas têm um comportamento químico ácido ou um comportamento químico básico. Isso aí entra dentro das características de ácido e base que nós falamos anteriormente. Então, quando a gente vai falar dos ácidos, relembrando lá o que seria as características dos ácidos. Os ácidos são corrosivos, né? Tem a capacidade de mudar a cor de extratos coloridos, são condutores de eletricidades em solução aquosas e apresenta sabor azedo. Então, essas aí são as características que a gente consegue observar também nos ácidos. Por quê? Porque são ácidos propriamente dito. Então, quando a gente fala sobre um ácido, o que a gente tem que saber? Primeira coisa, tá aí, ó, definição. Isso daqui é a definição de um ácido. Ácidos são aqueles que, quando em água, sofrem ionização, liberando o íon H+. Então, o que significa? Professor, grifa aí para mim o que eu tenho que saber do ácido. Então, vamos lá. O que é o ácido? Ioniza. Então, definição. Ácidos ioniza H+. É isso. A em meio aquoso, beleza. Mas ioniza H+. Então vamos lá, vamos entender aí de fato o que é esse lance de ionizar. Ionizar, basicamente nos ácidos, você vai ter compostos moleculares, né? Como por exemplo, eu vou pegar aqui como por exemplo pra gente o HCl. HCl, dissolvido na água, aquoso. Tudo bem? Então, ele vai acabar meio que reagindo com a água. O que significa isso? Significa que eu tenho aqui, ó, eu tenho o H com a ligação química com o Cl. Só que o H também pode sofrer uma força de atração da água devido a os parezinhos de elétron ali. Ou seja, essa molécula, nós temos, lembrando lá, que o cloro é mais eletronegativo, então ele fica com carga negativa e o hidrogênio com carga positiva. E esse H+ acaba sofrendo, esse H acaba sofrendo uma atração ali pelos elétrons do oxigênio. Quando essa dinâmica está acontecendo dentro da água, essa molécula não se aguenta, ela se quebra. E no que ela se quebra, o que nós produzimos? Nós produzimos o H+ e o Cl o quê? Menos. Então tá aqui, ó, H3O mais aquoso mais Cl menos
aquoso. Esse H+ vai interagir com a água e vai formar o H3 e vai formar o H3O+. E o Cl o quê? Menos. Então, esse aqui que eu coloquei aqui no meio seria o intermediário da nossa jogada, quando está ocorrendo o processo de ionização. Então, isso aqui é quando está ocorrendo o processo de ionização, que seria a quebra. Então, tá aqui, ó, ionização. Eu não tinha íons, aqui eu tenho moléculas, e no final eu tenho o quê? Íons. Isso é o processo de quê? De ionização. Isso acontece nos ácidos, ok? Então, isso é uma característica, é uma definição dos ácidos. Então, os ácidos sofrem processo de ionização. Beleza? Então, definição de ácido, ioniza H+. Beleza? Feito a definição, o que a gente precisa? Nós precisamos da classificação. Então, existem duas classes de ácidos, né? A classificação são as classes. Existem duas classes de ácidos. Existem os hidrácidos e existem os oxiácidos. Quem são os hidrácidos? Os hidrácidos são ácidos sem oxigênio na estrutura. Já os oxiácidos são ácidos com oxigênio na estrutura. Então, vamos lá. Então, se os hidrácidos são ácidos sem oxigênio na estrutura e os oxiácidos são os ácidos com oxigênio na estrutura, quem são de fato esses companheiros? Então, de fato, quem são esses companheiros? Vamos lá. Os hidrácidos que você tem que conhecer. Você tem que conhecer o HI, o HBr, o HCl, o HF, o H2S e o HCN. Esses são os principais hidrácidos: HI, HBr, HCl, HF, H2S e HCN. Já nos oxiácidos, tem um mimemônico. O que é mimemônico? É uma forma de você tentar guardar esses, por frases, esses ácidos aí. Então, eu vou passar para vocês, mas vocês vão trabalhar tanto esses ácidos que vocês vão acabar batendo o olho e aprendendo o nome deles. Assim como você sabe o meu nome. Qual é o meu nome? Vai ter que descobrir lá nas primeiras aulas. Mas vamos lá. Tô brincando, gente. Meu nome é Clayton, entendeu? Então tem o nome dos ácidos. Mas quando você me olha, você sabe que eu sou o seu professor de química. Então, quando você olha os oxiácidos, quem são? São esses aqui, ó. Não como bolo claro, só pão sírio. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 4 números 3 e 3 números 4. Esses são os principais oxiácidos. Tudo bem? Desses principais oxiácidos, quem eu posso colocar com variação para vocês? Esse daqui perde um oxigênio, esse daqui também pode perder um oxigênio, esse daqui também pode perder
um oxigênio e esse daqui também pode perder um oxigênio. Então, é uma variação que eu tenho aí com oxigênios a menos. Já puxando para a gente, então, esses são os nossos principais ácidos, ok? Esses são os nossos principais ácidos. Então, já puxando para a gente, aproveitando que nós temos os principais ácidos, vamos buscar já de cara aqui para a gente a nomenclatura. Vamos pegar a nomenclatura. Mas para a gente não ter que ficar escrevendo de novo todos os ácidos, já vamos colocar a nomenclatura aqui. Beleza? Vamos colocar a nomenclatura aqui. Para a gente colocar a nomenclatura, eu vou fazer uma mágica aqui acontecer. Como a mágica aqui acontecer? Você vai ver. Segura. Então, guarda aí pra gente quem são os principais, quem são a classe dos ácidos. Quem são a classe dos ácidos? São os hidrácidos e os oxiácidos, certo? Então, quem são os hidrácidos? São os ácidos que têm hidrogênio e os oxiácidos são os ácidos que têm oxigênio. Como é que a gente vai dar a nomenclatura para essa galerinha? A nomenclatura vai ser assim, ó. Assim, ó. Nome. Esses caras aqui, você vai chamar assim. Ácido, o nome do elemento e a terminação hídrico. Já esses caras aqui, tem esses dois que a gente colocou aqui. Esses todos aqui vão terminar com ico e esses todos aqui vão terminar com oso. Como assim, professor? Esse aqui é o ácido nítrico. Esse daqui é o ácido carbônico. Esse aqui é o ácido sulfúrico. Esse daqui é o ácido fosfórico. Esse aqui vai ser o ácido nitroso. Esse aqui vai ser o ácido cloroso. Esse aqui vai ser o ácido sulfuroso. Então, a terminação com ico e a terminação com oso, ok? Já nos hidrácidos, você vai ter aqui, ó, o ácido iodídrico, o ácido bórico, que bórico? Brômico. Bórico é aqui, ó, ácido bórico. Aqui você vai ter, esse aqui não é bórico, esse aqui é ácido bromídrico. Esse daqui é o ácido clorídrico. O mais diferente aqui vai ser esse ácido aqui, ó, é o ácido cianídrico. Beleza? São os nossos principais ácidos aí. Então, os oxiácidos, os principais oxiácidos podem ganhar o termo ácido, o elemento ico, ou ácido, o elemento osso. Então, tá aí a estrutura dos nossos principais oxiácidos, ok? Então, tá aí a nomenclatura dessa galera. Fechou? Então, temos lá. O que são ácidos? Ioniza H+. Quais são os ácidos que nós temos? Nós temos os hidrácidos e os oxiácidos. Hidrácidos com hidrogênio, sem oxigênio, e os oxiácidos com oxigênio. Nós temos os principais ali, HI, HBr, HCl, e a sequência dos principais oxiácidos. Então, a gente já tem definição.
a gente já tem classificação e a gente já tem a nomenclatura. Então nós temos o quê? Pinball, pinball, pinball. 3 coisinhas. O que estava faltando para a gente então? A reatividade, né? A reatividade vai dizer o quão um ácido pode liberar o seu H+. Né? Você joga ele meio aquoso, ele pode liberar muito o H+, ou ele pode liberar pouco o H+. Então, a gente vai dizer o quão ácido um cara pode ser, dos ácidos que nós temos. Então, dos ácidos que nós temos 2 classes, não é isso? Então, da classe dos hidrácidos, né? Então, a reatividade dos hidrácidos. Você vai guardar assim, ó. HI é maior que HBr, que é maior que HCl, que é muito maior que o HF, que é maior que o H2S, que é maior que o HCN. Então, aqui tu vai ter os caras que são fortes. Esses são ácidos fortes. E esses daqui são ácidos fracos. Alguns autores, professores, questões, trabalham esse cara aqui sendo um ácido moderado. Mas se você tiver que tratá-lo como forte ou fraco, você trata ele como fraco, beleza? Ioniza muito pouco em meio aquoso. Chega a ionizar aí em torno de, no máximo, 5%. Então, são ácidos que não deixam, não liberam muitos H+. Já o HI, HBr e HCl liberam bastante. Ou seja, eles têm a tendência de ionizar com mais facilidade. Então, essa daí é a reatividade de quem? Dos hidrácidos. Agora vamos pegar a reatividade dos oxiácidos. Como é que você vai fazer ela? Existe uma regrinha que mostra o poder de ionização do ácido. Ela é assim, ó. Vou chamar ela de X. Ela vai ser o número de hidrogênios, que tem um ácido, o número de hidrogênios, não, que hidrogênios? O número de oxigênios primeiro, o número de oxigênio, menos o número de hidrogênio. Se esse x der maior ou igual a 2, você vai estar trabalhando com um ácido forte, ou seja, um ácido que ioniza muito H+. Se esse x der menor do que 2, você vai estar trabalhando com um ácido fraco. Então, aqui nós temos um ácido forte e aqui nós temos um ácido fraco. Lembrando que alguns autores trabalham com x igual a 1. Chama de ácido o quê? Moderado. Mas se você tiver que decidir se o ácido moderado é forte ou fraco, você vai ter que jogar ele para fraco, beleza? Fechou? Então, professor, dá 3 exemplos. H2SO4, HClO3 e HNO2. Como é que a gente faz? Aqui, ó, 4 menos 2 dá quanto? 2. Então, esse daqui é o quê? Forte. Como assim 4, professor? Ó, 4 menos 2. 2. Forte. O outro, como é que fica? 3 menos
dá quanto? 2. Então ele é o quê? Forte. Agora aqui, 2 menos 1 deu quanto? 1. Aí ele é o que pra gente? Fraco. Ah, professor, moderado. Beleza, moderado. Mas se tiver que decidir entre fraco ou forte, o moderado cai para onde? Pro fraco. Beleza? Essa é a reatividade dos oxiácidos. Ah, professor, tem motivo? Cara, tudo na vida tem motivo. Mas você precisa saber do motivo ou você precisa saber como observar? Então, o como observar está aí. A regrinha de como você observa. Existe um motivo para essa reatividade que conforme o ácido puxa, o elemento central puxa os elétrons, ele facilita mais a ionização do H+, que está na extremidade. E é o que que essa força ácida está calculando aí, tudo bem? É o chamado efeito indutivo. O efeito do átomo central sobre o H+ da extremidade da molécula. Tudo bem? Então, beleza. Feito aí, vamos conversar um pouquinho sobre os principais ácidos, né, que nós temos. Primeiro ácido, ácido clorídrico. Você lembra que a gente falou sobre o ácido clorídrico? Ácido clorídrico é um ácido fraco ou um ácido forte? Lembra não? Então, vamos lá. HI, HBr, HCl. Forte. Então, o ácido clorídrico é um ácido que? Forte. Ele é o ácido que é produzido no nosso estômago no momento da digestão, ok? Então a gente não tem uma bolsa de ácido. Ele é produzido no momento da nossa digestão. Então tá aí. E o gosto do ácido é um gosto que, para quem já teve vamos dizer assim, um refluxo, né? A gente sabe que o gosto dele é um gosto azedo, beleza? Outros ácidos que nós temos, podemos observar, ácido fluorídrico. Por muito tempo, o ácido fluorídrico foi utilizado para marcar o chassi no vidro dos carros, porque ele tem a capacidade de corroer o vidro do carro. O vidro, né? A gente também tem aí o ácido sulfídrico, né, que dá a característica do cheiro do ovo podre, o cheiro do enxofre, né? É um gás, né, o ácido sulfídrico. Ele tem na forma de gás também e dá aquele cheiro podre que nós temos. Por isso que chamamos o ácido sulfídrico o enxofre do elemento do capetinha, porque ele cheira forte, aquele cheiro podre, vem um cheiro podre. Nós também temos o ácido cianídrico, extremamente tóxico, tá? Ele pode estar nas folhas de mandioca e foram utilizados nas câmaras de gás, no genocídio dos judeus e também nas câmaras de gás para execução ali da pena de morte nos Estados Unidos. Mas eles não usam mais hoje a câmara de gás, usam injeções letais, né? Temos o ácido sulfúrico, né? O ácido sulfúrico ele é utilizado nas baterias de automóveis, é uma solução ali para fazer o meio, para a produção de eletricidade, presente em baixa quantidade na cebola. Aí embaixo você está vendo uma mulher que sofreu um acidente com ácido sulfúrico, né? Caiu nela, acabou, infelizmente, ela tendo essa fatalidade aí. Podemos falar do ácido fosfórico, né? O ácido fosfórico, ele pode remover o cálcio dos seus ossos, o que vai produzir para você uma osteoporose futura, mas ele é um estabilizante do sabor da açúcar nos refrigerantes, entendeu? Então ele é adicionado aos refrigerantes, assim como o gás carbônico, né? Que o gás carbônico é o que tem, o ácido carbônico é a forma que nós encontramos o gás dissolvido na água. Então não tem o gás carbônico na água, tem o ácido carbônico que se decompõe formando o gás carbônico. E agora, só para a gente finalizar aqui,
algumas observações e exercícios. Os ácidos fortes e ácidos fracos em conceitos estão associados à tendência da produção de íons em solução. Atente-se para o que afirma sobre os ácidos fortes. É uma espécie química que, quando dissocia em água, produz alta capacidade de perder prótons. Perder prótons seria o quê? Seria ionizar, não é isso? Seria liberar o H+. Então, verdinho para ela. Verdinho para ela. Na água, os ácidos fortes perdem um próton, que é capturado pela água para formar o íon hidrônio. Expliquei lá no primeiro slide. Perfeito. O ácido acético é a fórmula CH3COOH. É um ácido forte. Como exemplo, pode ser citado o vinagre, que é uma solução de ácido acético em água. Gente, o vinagre corrói muito as coisas? Tem um sabor muito azedo? Não. Então, essa ideia de ácido forte é o quê? Balhufas. Então, resposta correta, letra o quê? Letra B. Lembrando que isso daqui é um oxiácido, mas é um ácido orgânico. Então, eu vou deixar essa pendurada na cabeça de vocês. Isso aqui é o que caracteriza um ácido orgânico. Você ter essa estrutura aqui, ó, o C-O-O-H. Você tem o C-O-O-H, essa aqui é a carinha dos ácidos orgânicos, e os ácidos orgânicos, como qualquer outro ácido, podem ionizar liberando H+, né? É química orgânica, mas já fica aí a basezinha para vocês. Então tá, vamos mais um. A substância de fórmula molecular HI é um ácido empregado como agente esterilizante em aplicações hospitalares. Esse ácido é nomeado como... Gente, pode ser a terminação ico ou oso? Não, não pode. Por que não pode? Porque ico ou oso são para oxiácidos. E esse cara aqui é um quê? Um hidrácido. Então, hídrico ou periódico? Pô, professor, sacanagem, é ácido iodídrico, beleza? Então fica aí pra gente as 4 coisas que você precisa conhecer sobre os ácidos: definição, classificação, nomenclatura e reatividade, ok? Beijão, até a próxima.